Olá, sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente mergulhar no nosso papo de hoje, queremos fazer aquele convite especial que já é, assim, de praxe. Aquele convite, né? Aquele convite. Se você gosta desse tipo de conversa, se inscreva aqui no canal do NEP Apóstolo João, deixe sua curtida um vídeo que ajuda muito a gente e, claro, mande um recadinho carinhoso nos comentários. A gente lê tudo e adora saber o que vocês estão pensando. É verdade, essa troca é o que move a gente. Bom, hoje o nosso papo é sobre um capítulo da Bíblia que, à primeira vista, parece uma daquelas partes que a gente pula. Uma lista de nomes, né? Uma lista enorme de nomes, Gênesis capítulo 10, a famosa Tabela das Nações. Mas a nossa proposta aqui é mostrar que por trás dessa lista existe um verdadeiro mapa da antiguidade, uma chave para entender como um povo antigo via si mesmo e o mundo ao seu redor. E a gente vai explorar isso do ponto de vista histórico, cultural e, claro, trazendo a perspectiva da doutrina espírita, para dar uma outra dimensão a tudo isso. Ok, vamos começar pelo básico, então. Quando a gente abre em Gênesis 10, o que a gente encontra é, essencialmente, a árvore genealógica da humanidade recomeçando, depois do dilúvio, a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Mas não é só uma lista de quem gerou quem, certo? De jeito nenhum. O que é fascinante, e que as fontes que a gente analisou deixam muito claro, é que essa não é uma genealogia de indivíduos, mas de... De povos. Exato. É como se cada nome fosse o carimbo de uma nação, de uma tribo, de uma cidade-estado. É um mapa de identidade, sabe? A ideia não é tanto traçar uma linhagem de sangue, mas mostrar como, na visão dos antigos hebreus, todas as nações do mundo conhecido estavam, de alguma forma, interligadas, como galhos de uma mesma árvore. Entendi. Então é menos um álbum de família e mais um atlas geopolítico da época. Perfeito, é isso. Tem até um historiador que argumenta que o capítulo deveria ser lido mais geograficamente do que etnologicamente. É um jeito de dizer, olha, esses são os nossos vizinhos, aqueles vivem além das montanhas e os outros do outro lado do mar. E de alguma forma todos nós começamos juntos. Isso muda tudo, então vamos seguir esse mapa. A narrativa se divide nessas 3 grandes linhagens. Começando por Jafé, que parece ser o ancestral dos povos mais distantes, ao norte e ao oeste. Isso, a geografia do texto é bem clara. Os descendentes de Jafé se espalham pela região do Mar Egeu, da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e em direção à Europa. Por exemplo, nomes como Meseque e Tubal são associados pelos historiadores a povos da Anatólia. E, lendo as fontes, um nome que me saltou aos olhos foi Javã. A conexão com a Grécia parece tão direta, quase óbvia. Isso é um consenso entre os estudiosos? É uma conexão muito forte, sim. Amplamente aceita. Javã é a forma hebraica de Jônia, que era como os povos do Oriente Médio se referiam aos gregos. Nossa! Então, quando o texto diz que os descendentes de Javã povoaram as terras do mar, ele está descrevendo com uma precisão impressionante a expansão dos povos gregos pelas ilhas e costas do Mediterrâneo. O autor de Gênesis sabia exatamente de quem estava falando. Fantástico. Agora, se Jafé representa os vizinhos distantes, a linhagem de Cã parece ser a dos vizinhos. Bem, mais próximos e muitas vezes mais complicados. É aqui que a história fica bem interessante. Com certeza. Os descendentes de Cã são os povos que formam o cenário principal de boa parte do Antigo Testamento. Cuxi, por exemplo, é consistentemente associado à região da Núbia, ao sul do Egito. Hoje seria o Sudão, a Etiópia. E falando em Egito, o que eu achei genial foi descobrir que Misraim, outro filho de Cã, é literalmente o nome hebraico para o Egito até hoje. Exato. Não é uma metáfora, é um nome do lugar. Exato. E o terceiro nome de peso é Canaã, o ancestral dos cananeus, os povos que já habitavam a Terra Prometida antes da chegada dos israelitas. O que a narrativa está fazendo aqui é criar um mapa de relações. As grandes potências e os povos vizinhos com quem Israel teve relações complexas, Egito, Etiópia, os cananeus, são todos apresentados como primos, todos descendentes de Cã.
Isso estabelece um pano de fundo de uma grande família, ainda que uma família cheia de conflitos. Faz todo sentido. E, por fim, a terceira linhagem, a de Sem, de onde vinha a palavra semita. É aqui que o foco da narrativa bíblica começa a se afunilar, não é? Exatamente. Aqui a gente tem Elão, que as fontes localizam na antiga Pérsia, onde hoje é o Irã, Assur, que é a Síria, o grande império que dominou a região, Arã, que corresponde à Síria, Certo. mas o nome crucial para o resto da história de Gênesis é Arfaxade, porque é da linhagem dele, passando por um descendente chamado Éber, de onde alguns estudiosos dizem que vem a palavra hebreu, que finalmente chegaremos em Abraão. Uau! A câmera do Gênesis começa com uma visão panorâmica de toda a humanidade e vai dando um zoom, zoom, zoom até focar na família que dará origem ao povo de Israel. E tem uma curiosidade fascinante sobre Elão que uma das fontes aponta, que parece uma contradição, mas na verdade é uma pista. Assim, essa é excelente. A Bíblia classifica os elamitas como semitas, descendentes de Sem. Só que a arqueologia e a linguística moderna nos mostram que a língua elamita não tem nada a ver com as línguas semíticas, como o hebraico ou aramaico. É o que chamam de língua isolada. Então, a Bíblia errou? Do ponto de vista da narrativa, não. É um daqueles detalhes que te fazem parar e pensar. A Bíblia está operando com uma lógica genealógica, não linguística. Para o autor, eles são da mesma família, mesmo que não falem a mesma língua. Entendi. E isso é uma pista genial, porque o texto está nos preparando para a pergunta óbvia. Ok, se todos viemos de uma mesma família, por que falamos línguas diferentes? A resposta virá logo em seguida, no capítulo 11, com a história da Torre de Babel. Uau! A coesão da narrativa é impressionante. E falando em Babel, isso nos leva a uma das figuras mais enigmáticas e importantes desse capítulo, Nimrod. Nimrod. Ele é descendente de Cã, e o texto o descreve como poderoso caçador diante do Senhor. Sempre me pareceu um elogio, tipo, o melhor caçador que Deus já viu. Mas uma das fontes que a gente analisou vira essa ideia de cabeça para baixo. Não é. Vira completamente. A chave está numa pequena expressão hebraica, Lifne Adonai. A maioria das traduções verte como diante do Senhor, o que sugere proeminência ou até serviço. Certo. Mas uma das nossas fontes aponta para uma possibilidade muito mais sombria. Dado o contexto, a expressão também pode ser traduzida como em oposição à face do Senhor ou em desafio ao Senhor. Para isso, muda tudo. De herói, ele vira o primeiro grande rebelde da história. Exatamente. Ele deixa de ser um herói cultural para se tornar um símbolo de tirania e desafio à ordem divina. E essa interpretação ganha uma força impressionante quando vemos o que ele faz em seguida. O texto diz que o início do seu reino foi em Babel. Babel. Ele é o fundador das grandes cidades-estado da Mesopotâmia, o arquiteto do primeiro império centralizado. A tradição judaica o vê não apenas como um caçador de animais, mas como um caçador de homens. Alguém que subjuga os outros através do poder, em oposição direta ao comando de Deus para que a humanidade se espalhasse. Ele queria concentrar o poder. É incrível como esse mapa antigo de Gênesis 10 ainda ressoa com temas de poder, império e geopolítica. Mas as fontes que temos não param nessa análise histórica, certo? Elas nos convidam a dar um passo além. Sim, e é aqui que a perspectiva espírita, principalmente através dos escritos de Francisco Cândido Xavier, ilumina esse cenário de uma forma transformadora. Depois de ver esse mapa de povos, de migrações, de conflitos, a gente poderia ficar com uma visão um tanto pessimista da história. Um pouco, sim. Mas Chico Xavier nos convida a reenquadrar tudo isso. Ele descreve a Terra como uma bendita escola multimilenária do nosso aperfeiçoamento espiritual. Essa metáfora da escola é poderosa, mas pode soar um pouco dura também. Se, como uma das fontes diz, estamos aqui para recapitular o pretérito mal vivido, repetindo lições, isso não implica um ciclo de fracassos? Como as fontes equilibram isso com a ideia de progresso? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta está nas outras metáforas que ele usa. Elas não se anulam, elas se completam. Se a Terra é uma escola, ela também é, em suas palavras, um hospital, onde se instrui cada um, onde aprende cada qual tratamento. Estamos aqui para curar as feridas do nosso orgulho, do nosso egoísmo, aprendendo as lições do amor.
As nações, com suas culturas e desafios específicos, são como diferentes alas desse hospital ou diferentes salas de aula dessa escola, oferecendo as lições que cada grupo de espíritos precisa aprender. Então, a nossa nacionalidade, a família em que nascemos, tudo isso faz parte de um currículo espiritual, digamos, personalizado. Exatamente. E não para por aí. A Terra também é descrita como um campo de trabalho e uma sublime lavoura. Isso adiciona a dimensão da ação. Não estamos aqui só para aprender passivamente ou para sermos curados, mas para colocar a mão na massa, para sermos agentes da nossa própria melhoria e da melhoria do mundo. Entendi. Cada desafio, cada conflito descrito em Gênesis, sob essa ótica, é uma oportunidade de trabalho, de serviço, de plantio. E qual é o objetivo final dessa escola, desse hospital, desse campo de trabalho? A esperança. Essa é a mensagem central. Apesar de todas as dificuldades, de todas as divisões que vemos no mapa de Gênesis 10, a conclusão é profundamente otimista. Uma das citações mais bonitas que encontramos diz: "O mundo atual é a semente do mundo paradisíaco do futuro." Nossa, que lindo isso. Ou seja, toda essa jornada tumultuada da humanidade não é sem propósito. É o processo de cultivar, a duras penas, um futuro de regeneração e paz. É uma perspectiva que realmente transforma a leitura. E voltando para o texto bíblico, tem um detalhe quase escondido lá, um nomezinho no meio da linhagem de Sem, Peleg, que parece um spoiler perfeito para o próximo capítulo, não é? É a ponte narrativa perfeita. O versículo 25 diz que o nome dele foi Peleg, que em hebraico significa divisão, Divisão. porque em seus dias se repartiu a terra. A primeira vez que li isso, imaginei a Pangeia se quebrando, uma divisão geológica. Muitos já pensaram isso, mas os comentaristas nas nossas fontes são quase unânimes em ver isso de outra forma. A divisão da Terra aqui não é geológica, mas a divisão linguística e cultural da humanidade, que será descrita logo em seguida em Gênesis 11, na Torre de Babel. Ah, claro! É uma peça brilhante de antecipação. O capítulo 10 nos dá o quê? A lista de todas as nações espalhadas, e o nome de Peleg já nos dá a pista do porquê e do como isso aconteceu. É um teaser para a próxima grande história. Que jornada! A gente começou com o que parecia ser só uma lista de nomes e descobrimos um mapa geopolítico do mundo antigo. Vimos as linhagens de Sem, Cã, Jafé, deciframos a figura complexa de Nimrud e, por fim, mergulhamos na perspectiva espírita que transforma essa história de divisão em uma jornada de aprendizado e esperança na grande escola da Terra. É fascinante pensar nisso. Gênesis 10 nos oferece um mapa de como a humanidade se distribuiu fisicamente pelo planeta. As fontes espíritas, por outro lado, nos convidam a uma reflexão. Qual é o mapa da nossa jornada espiritual? Se todos nós, como espíritos, viemos de uma única origem, de um único pai, como essa nossa tabela das nações interior se desdobra? Como as nossas diversas experiências em diferentes culturas, famílias, nações, ao longo de tantas vidas, contribuem para a nossa identidade espiritual hoje? Um pensamento realmente profundo para a gente levar. E se essa maneira de estudar o Evangelho, conectando história, cultura, espiritualidade, faz sentido para quem está nos ouvindo, fica o nosso convite para conhecer o trabalho do NEP, os Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho. São grupos que se dedicam exatamente a esse tipo de estudo aprofundado, sabe? Buscando ir além da leitura superficial dos textos. Exato. O NEP Apóstolo João, que produz este conteúdo, é um desses espaços. A gente se reúne para mergulhar nos versículos do Antigo e do Novo Testamento, sempre buscando a luz da doutrina espírita para encontrar esses significados mais amplos e integrados. Foi um prazer, obrigado pela companhia de todos. E até a próxima! E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples.